Muito bom dia a todos. Muito obrigado por terem vindo. Realmente vocês têm que falar com os vossos colegas para que eles também venham às aulas. Portanto, vale a pena vir a estas aulas. Hoje vamos ter uma sessão sobre criação e captura de valor, ou seja, aquela parte nas aulas práticas que os vossos colegas perguntam como é que eu faço isto, e eu digo vão às aulas teóricas, às teórico-práticas, a estas aulas do grande auditório. Portanto, estamos mais ou menos dentro do tempo. Portanto, agora vamos ter um convidado especial, que é o Rui Dias Ferreira, para falar de modelos de receitas. Depois, por volta das 11 horas, vamos ter o professor Rui Quinta para falar sobre os princípios financeiros associados, portanto, ao Excel, que vocês vão ter que completar. E depois, ao meio-dia, vamos ter aqui uma pessoa de uma sociedade de advogados para vos falar dos aspectos legais na criação de uma empresa. Portanto, as necessidades que existem, as possibilidades que existem para vocês, eventualmente, criarem a vossa startup. Portanto, espero que seja uma apresentação, todas as apresentações serão um sucesso. Portanto, o primeiro convidado que nós temos é o Rui Dias Ferreira. O Rui Dias Ferreira é uma pessoa que... Portanto, o professor Dias Ferreira foi uma pessoa que se licenciou na Universidade do Minho, tem uma experiência de ter criado uma empresa, que ele já vai falar mais à frente com mais detalhe, portanto, ter criado uma grande empresa que é a Vortal, trabalhou na Accenture e não queria também perder muito mais tempo, não sei se o Rui quer acrescentar alguma coisa nesta fase, mas dava-lhe a palavra e ele fazia a sua própria apresentação. Obrigado. Desculpe lá, isto é falta de jeito. A fazer estas coisas. Obrigado. Bom dia a todos. Desculpem lá ser o responsável por vos tirar da cama. Espero que seja por uma boa causa. Eu sou um empresário e um gestor, mas comecei por ser um engenheiro. Percebo que a maior parte das pessoas que está aqui nesta sala também tem formação em engenharia e em ciências. Eu penso que a combinação desses dois saberes é uma coisa muito positiva. Aliás, recomendo-vos que juntem o saber das ciências e da engenharia, que nos dá uma certa estrutura. De facto, à gestão, que cada vez estão mais combinadas, mas também às artes e à cultura. E acho que é desses saberes e da multiplicidade desses saberes que nos tornamos mais completos, sobretudo se queremos empreender, que é uma coisa muito difícil e que de alguma maneira nos exige capacidades diferentes de sermos especialistas, não é? Portanto, se nós quisermos ser especialistas, por exemplo, software developers, provavelmente podemos nos especializar, mas então é difícil empreendermos, porque de facto uma empresa é digamos, um microcosmos que funciona num cosmos muito complexo, que tem a ver sobretudo com sermos capazes de lidar com pessoas, e as pessoas são, de facto, muito complexas, para as sabermos motivar e organizar, e gestão tem muito a ver com isso, com a capacidade de mobilizarmos os outros, e portanto um empreendedor sozinho não consegue chegar muito longe. Eu aprendi isso, quer na universidade, onde tive um curso de engenharia industrial com uma base de civil, depois estive no Porto a fazer uma grande obra, numa equipa muito grande, obviamente, que é a Ponte São João, na altura a maior ponte ferroviária do mundo, enfim, onde lidei com a necessidade de otimizar processos industriais de construção, foi de alguma maneira uma coisa interessante. E a minha paixão era realmente a de planear e otimizar, e então fui para a empresa que hoje se chama Accenture e depois evoluí aí bastante para a área também das tecnologias de informação e do software, e depois acabei, por isso mesmo, por fundar uma empresa que começou por criar um e-marketplace para a construção, chamado EcoStrói, que eu vos vou falar um bocadinho mais à frente, que foi um grande sucesso, e depois evoluímos para outras áreas, nomeadamente saúde, administração pública. É uma plataforma de compras que se chama Vortal,
E como vocês veem ali, é uma empresa que desde o início valorizou muito a inovação e as ideias. E esta fotografia que está aqui é uma fotografia de um livro que nós fizemos com a compilação das centenas de ideias que nós implementámos ou não. A maior parte das ideias são ideias que não se implementam, mas simplesmente têm-se, testam-se, prototizam-se. E, portanto, essa paixão pela inovação é uma coisa interessante e que é importante as empresas terem espaço para arriscar e para falhar. Nós somos muito orientados, talvez na nossa cultura, para acertar sempre. Não é a melhor maneira de estarmos hoje em dia num mundo complexo. É preciso arriscar e é preciso termos tolerância para falhar, sobretudo connosco próprio e com os outros. Isso é uma coisa que nos distingue bastante dos saxónicos, dos americanos. Eles valorizam as pessoas pela capacidade de falhar. Eu ainda aqui há uns dias estive numa iniciativa em que me convidavam ou que me sondavam a ir para uma função com alguma relevância e eu depois perguntei exatamente o que é que vocês andam à procura. Andamos à procura de uma pessoa resiliente, de uma pessoa que tenha falhado muito, que tenha caído e levantar-se. Isso é importante. Isso é muito importante quando vocês forem fazer o vosso pitch com a vossa empresa, em frente a um conjunto de tubarões, tipo empresários com dinheiro, eles vão-vos perguntar isso. Quantas vezes já caíste? Quantas vezes já te levantaste de pé? E eles não acreditam em tipos que nunca falharam e que só tiveram sucessos, porque um dia vão falhar e depois não estão treinados a recuperar. Bom, eu fui convidado aqui pelo professor António Grilo e a professora Fernanda Lussá para vos falar sobre modelos de receitas, integrado num conceito mais vasto de modelos de negócio. E, portanto, o que é um modelo de negócio? Um modelo de negócio é toda a lógica, todo o plano de como uma empresa cria valor. Essa é a coisa mais importante, criar valor. Qual é o valor disto para os meus clientes? Mas também depois como é que proporciona e se retém. Porque, obviamente, fazermos uma empresa que inovou, que proporciona uma série de valor aos clientes e a gente não retém, não é sustentável. Não consegue crescer. Não é? Portanto, reter valor é uma coisa importante e que nós portugueses somos particularmente maus em reter valor. Somos todos demasiado pobres, porque nós não sabemos reter valor. Para isso é preciso pensar em várias coisas, é preciso pensar nos clientes, quem é que vamos servir, é preciso pensar no quê, o que é que vamos oferecer, como, não é? A infraestrutura, as máquinas e os processos e a viabilidade financeira, não é? Todo o plano onde se insere aquilo que vos queria falar mais à frente dos modelos de receitas. Portanto, há uma série de coisas que temos que equacionar, quem vão ser os parceiros, qual é a oferta, quem são os clientes, os custos, os recursos, os canais. Tudo isto são linhas que certamente no vosso business plan devem estar consideradas. Warren Buffett, que é o CEO daquela empresa milionária de fundos, que é um tipo que investe e que quem investe na bolsa normalmente vai atrás dele, diz que a definição do pricing é a decisão mais importante que uma empresa pode tomar e que é aquela que define a sua capacidade de mercado. E, portanto, quem tiver o poder para subir ou descer ou manter preços à sua vontade é certamente um extraordinário business. Quem tiver muitos problemas, cada vez que quiser aumentar 10% os preços, tem um problema grave no seu negócio. Eu acho que ele está um bocadinho a exagerar, porque realmente 99% das empresas têm esse problema, mas o que interessa aqui é considerar a primeira frase e, enfim, quando pensamos em empresas como a Microsoft
que é monopolista numa série de situações. Mas não é monopolista porque lhe deram esse estatuto, é porque inventou uma coisa que os outros estão muito atrás. Ou a Apple, que também já não é bem verdade, porque, entretanto, já há outros concorrentes. Mas durante muitos anos a Apple vendia-se, os iPhones, vendia-se ao preço que o Sr. Jobs queria. E, portanto, esta capacidade é, de facto, a maior geradora de valor. Eu, como sou engenheiro, fui criado naquele paradigma de que o preço era os custos mais uma margem. Mas, de facto, não é assim. Eu tenho a minha própria definição, e isto é importante. O preço é o máximo que se pode praticar, atendendo às condições da concorrência e da própria sustentabilidade do mercado. É óbvio que, se eu tiver um produto que mais ninguém tem e o puser a um preço tal que os meus clientes não o podem pagar, isso não é sustentável. Além de que sou um indivíduo muito mal visto na rua, não é? E isso também não interessa, não é? Mas, quer dizer, esta noção de que o preço tem que ser o mais alto possível é importante. E é normalmente importante começar por um preço alto, a que depois até se pode aplicar um desconto. Porque um preço alto também transmite uma ambição de quem o oferece de que aquele produto é de alto valor. Uma das coisas que nós também aqui muitas vezes fazemos, parece-me, é entrar com preços baixos. E eu acho que também às vezes é um problema de autoestima. Parece que não acreditamos suficientemente em nós, não é? Quem acredita no seu trabalho, no seu produto, o produto tem que ser posicionado de uma forma... Em princípio deve ser o mais caro, porque é o melhor. Senão para que é que estamos a lançar um novo produto? É o melhor no mercado. Senão deixa estar, não entra no mercado, já existem. Não é? Vamos lançar uma nova trotinete. Tem que ser mais cara. Senão já há tantas no mercado, tem que ser mais cara. Pode ser lançado depois com um preço de lançamento, mas é mais cara, é melhor. Senão, não serve. Comentários? Isto pode ser uma sessão interativa. Se quiserem comentar ou fazer perguntas até aqui. Já estamos a começar a acordar? Ainda precisam de aquecimento. Mas já vejo uns sorrisos. Lá atrás, ouve-se bem? Malta diz que sim. Bom, outra coisa que era importante, parece-me, tornar claro é a diferença entre pricing e marketing. Embora no marketing a questão do pricing também esteja devidamente considerada, o marketing é, enfim, um conjunto de disciplinas que, sobretudo, nos ajudam a que a nossa empresa ou o nosso produto tenha visibilidade e seja procurado pelos clientes, que é fundamental para a empresa sobreviver. O pricing é um bocadinho diferente. O pricing concentra-se em responder à pergunta: como é que vamos ganhar dinheiro a médio prazo? E é para isso que serve uma empresa, para ganhar dinheiro. Bom, então, vamos entrar aqui no tema que me convidaram, que é falar-vos em estratégias de pricing para startups, especificamente para startups. Vocês estão num curso de empreendedorismo, muitos de vocês foram convidados a fazer o vosso próprio trabalho de criação de uma startup, que o devem fazer acreditando que, quando saírem daqui, vão mesmo para o mercado com isso. Já agora, sejam sérios. E lá está. Este produto, esta solução, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como e quanto é que os clientes vão pagar por isto? É uma questão decisiva para o sucesso da empresa. E, portanto, eu queria debater aqui convosco 10 modelos, e se quisessem até podíamos fazer aqui uma coisa mais ou menos interativa, em que discutíamos o modelo e depois vocês contribuíam com empresas que se lembrassem que praticavam esse modelo. De acordo? Bom, então, aqui o modelo A
é o modelo mais popular, começando por coisas fáceis, e que é o modelo da publicidade. Portanto, o produto ou o serviço é oferecido grátis e depois o que nós pagamos é nem sempre nós. O que se paga é a publicidade. E normalmente, portanto, não somos nós que pagamos, não é? É a empresa que faz publicidade. Tipicamente com o modelo click-through, não é? Portanto, por cada clique o anunciante paga porque tem uma determinada visibilidade. Qual é o problema disto? O problema disto é que é preciso realmente que atrás da nossa startup esteja um investidor com bolsos fundos, porque até nós termos uma audiência suficientemente grande para nos pagar o salário, é preciso muitos cliques, muita audiência, muita gente a ver isto, não é? Portanto, este é o modelo mais popular da internet. Quem quer avançar aqui com nomes de iniciativas que têm este modelo? Vá, aí aqui nesta fila. Uma empresa que faz isto, que vive disto. Facebook, muito bem. Mais. YouTube. Talvez é a aplicação que a gente usa mais. Qual é a aplicação que a gente usa mais? O Google. Muito bem. E aqui em Portugal? O que é que vocês usam aí no vosso serviço de notícias? O Sapo, por exemplo, usam? Hã? Não sei, há quem leia o Observador. Há mais de 30 anos. É? E o que é para menos de 30 anos? O que é que vocês leem que é pago por publicidade? Não aprendo nada. Muito bem. Depois temos aqui um modelo, que é o modelo em que o produto é grátis e o que se paga são os serviços, como a formação, a customização, a instalação e, portanto, como percebem, isto tem uma grande vantagem, porque significa que nós escoamos o produto, que aliás é visto normalmente como um custo de marketing, e depois vamos cobrar pelo serviço. Um exemplo disto, por exemplo, aliás, nem me estou a lembrar de mais de um exemplo, mas é o exemplo do software livre, do Open Software, que é uma coisa que vocês conhecem bem, e portanto, exatamente porque é Open, tipicamente não se compra uma licença, mas depois, se precisamos de serviços de instalação e de manutenção, já temos que pagar, não é? E depois cria aquela lógica do pé na porta, não é? Porque a gente depois ficamos naquela cultura de que é grátis, que é uma cultura perigosa, depois quando nos apresentam uma conta, resistimos, não é? Portanto, é importante que se a vossa startup entrar neste modelo, eu particularmente acho que é um modelo muito interessante, mas é muito importante a educação dos clientes, para que nunca vos digam, bem, não, isto é um pé na porta, não me disseram e agora tenho de pagar. É o erro mais comum nesta estratégia, mas é uma estratégia muito interessante. Claro que também tem um problema. No vosso plano de negócios têm que lá pôr o custo do produto, porque vocês vão mandar uma data de produto para o mercado e depois quem é que o paga? Normalmente isto é seguido no software. O software tem um custo do desenvolvimento, mas não tem um custo do delivery, não é? Se for um produto físico, já o investimento é maior. Este é um modelo que vocês também vão ouvir muito falar, até porque é o exemplo que nós utilizamos muito na Vortal, e que basicamente
é um modelo que não deve ser confundido com o anterior. É um modelo em que nós consumimos uma parte do serviço que é oferecida grátis e depois, a partir de determinado nível, já temos que pagar ou já temos que pagar por serviços adicionais. Portanto, é também um modelo muito seguido, porque lá está, é relativamente fácil conseguir adesão, porque para experimentar não se vai pagar, só se vai pagar depois a partir de uma certa utilização, o que significa que é preciso terem atenção no modelo de negócio, o tempo que vai ser necessário até alguém começar a pagar e não ser demasiado ambicioso aí. Outra coisa que é preciso é preciso que o marketing de desenho do produto torne muito claro o que é free e o que é premium. Isso tem que ficar claro, sobretudo quando o utilizador começa a utilizar e a partir de certa altura começa a ser convidado para pagar. Se ele é convidado para pagar por uma coisa que já estava a usar, não vai resultar. Portanto, tem que haver ali uma noção de valor acrescentado que é decisiva para que isto funcione. Aqui, quem é que quer avançar com um exemplo deste modelo? Spotify, exatamente. Muito bem. Mais. LinkedIn, muito bem, exatamente. Portanto, LinkedIn, plataforma em que a gente registra o nosso perfil enfim, e não pagamos por uma miríade de serviços, mas depois quando queremos utilizar determinados serviços mais... Enfim, lá está, os tais que eles acreditam que são aqueles que a malta já está disponível para pagar, como, por exemplo, escrever mails personalizados para determinados empregadores, etc. E, sobretudo, para os empregadores. É muito popular. Aqui estou-me a lembrar lá está, por exemplo, o jornal online, que está aí com um certo sucesso, que é o Observador, também pratica isso, não é? Portanto, pode-se ler as notícias do Observador, mas depois tem umas que são premium, que são tipicamente artigos de opinião de pessoas mais conceituadas. Aí já é preciso pagar. E a própria Vortal, que vos vou explicar, portanto, os fornecedores estão na plataforma, mas depois, para terem acesso a determinadas oportunidades de negócio, já têm que pagar. Portanto, é um modelo muito popular e onde eu particularmente estou bastante à vontade. Depois temos o modelo no custo, é aquele que eu vos falava, que a gente aprende na escola de engenharia, não é? Tipicamente quando a gente quer vender uma estrutura, mas é também, como vão ver, um modelo que acaba por ser, parece-me a mim, também o mais popular na maior parte das empresas ditas tecnológicas. Porque, na verdade, o produto que vendem acaba por não ser tecnológico, mas é por via da tecnologia. Porque o preço é aplicado, digamos, é fixado aplicando uma margem ao custo do produto, não é? Que muitas vezes essa margem pode ser uma margem muitíssimo pequena, e que, normalmente, na nossa área aqui mais da internet, se justifica quando temos uma enorme vantagem competitiva relacionada com a escala. Enfim, um bom exemplo, penso eu, aqui é a Amazon. Portanto, a Amazon é uma empresa que acaba, ou nasceu, a vender produtos que não são digitais, não é? Começou com os livros, com os discos, hoje vende praticamente tudo, mas físico, e criou uma tal massa crítica, uma tal dimensão, uma tal capacidade logística, que lhe dá uma capacidade, inclusive, de praticar um conjunto de preços
que a concorrência mais clássica, não é? Dificilmente compete. Mas não deixa, portanto, de ser uma estratégia baseada no custo. Quer dizer, vamos lá ver. A Amazon, se está a vender um litro de leite que custa 50 cêntimos, epá, vai ter que pagar aqueles 50 cêntimos pelo litro de leite, não é? Mais os outros custos. Não é? E, portanto, é um modelo que está sempre em cima na mesa e podemos ser criativos, mas é um modelo que faz sempre sentido considerar. Depois, temos um modelo baseado no valor gerado. Este modelo é, por exemplo, é um modelo muito utilizado, por exemplo, nas farmacêuticas e nos medicamentos inovadores. Em que, dentro daquele princípio que nós temos que pôr o preço o mais alto possível, desde que os clientes o possam pagar, portanto, aqui o que há que contar é qual é o valor acrescentado que este medicamento traz, enfim, em termos de custos de outros tratamentos alternativos e o valor da própria vida ou da própria saúde. Portanto, normalmente faz um cálculo do valor gerado para o cliente e o custo é uma parcela disso. Eu, por exemplo, lembro-me também de duas aplicações que eu próprio utilizei aqui. Na consultoria, na Accenture, o modelo base é um modelo chamado Times and Materials, portanto a gente conta as horas, valoriza as horas e apresenta ao cliente. Normalmente é uma péssima técnica, porque normalmente esses serviços são caros e o cliente reage muito mal. Portanto, nos anos 90 começou-se a praticar mais este modelo, que era, nós entramos numa empresa, nós enquanto consultores, estudamos o problema que o cliente tem, ou que nós descobrimos, e dizemos assim, epá, se aplicarmos este conjunto de metodologias e tecnologias, eu consigo-lhe reduzir, por exemplo, o período de cobrança de 120 dias para 60 dias, ou aumento-lhe as margens de 60 para 120, enfim, e calculo isso, e depois o meu preço é uma margem disso, não é? É uma margem disso. E já não tem nada a ver com o meu custo, obviamente tem que ser maior que o meu custo, senão eu vou perder dinheiro, mas até pode ser um magnífico negócio. Por exemplo, eu na Vortal pratiquei isto em 2 vezes. Na primeira no E-Constrói, em que, portanto, a tal plataforma de compras e vendas para a indústria da construção, nós tínhamos uma série de empreiteiros que eram sócios da empresa e, portanto, a ideia era que eles pagassem, mas pagassem o mínimo possível, mas pagassem, enfim, qualquer coisa que fosse significativa para a empresa, pelo menos no início, poder sobreviver. E então, depois de muitas discussões, acesas, como imaginam, acabámos por definir que, como nós íamos digitalizar um processo que antes era baseado em papel e que basicamente envolvia o envio de muitas dezenas de papéis e desenhos para os subempreiteiros fazerem os orçamentos, e isso passava a ser feito pela internet. Então calculámos quanto é que as empresas poupavam em papel e em correio. E era esse que era o pressário. Portanto, a minha mensagem era, eu vou ficar com o dinheiro que vocês antes gastavam em papel e correio e vocês ficam com as poupanças nos custos por comprarem melhor. Perceberam? Portanto, um exemplo de eu estou a lançar uma iniciativa, calculo o valor, neste caso o valor para quem compra através da internet, a empresa que comprava através da minha plataforma, poupava em 2 lados. Poupava no papel e no correio e depois poupava porque ia comprar mais barato. E eu dizia assim, o comprar mais barato fica para ti. O papel e o correio fica para mim. Ok? Foi assim que fiz. Depois, mais tarde, por exemplo, na Vortal,
com outras empresas que não da construção, que tinham resistência em pagar uma subscrição, porque diziam, mas eu não sei se vou poupar esse dinheiro e eu não sei se vou ganhar. Então fazíamos um modelo direto, que é, vamos... E a própria plataforma tinha capacidade para automaticamente calcular as poupanças e depois nós partilhávamos as poupanças. Ficava 25% para nós, 75% para o cliente. Pronto. E era um modelo de partilha de receitas. Aqui há espaço para muita criatividade. Mais uma vez, o importante é qual é o valor gerado. Este exercício é sempre importante fazer, porque isto também é um instrumento de venda, é um instrumento de disciplina para nós. Muitas vezes, uma das coisas que eu também faço é ser mentor de startups na Startup Lisboa. E a pergunta que mais faço no início é qual é o valor gerado para o cliente, porque as pessoas às vezes estão muito apaixonadas com a sua própria ideia, com a sua própria tecnologia. Está bem, essa tecnologia é maravilhosa, mas exatamente isso resolve que problemas e qual é o valor disso para os clientes? É importante a gente ter essa humildade de fazer essa conta, porque é isso que nos vai dar a sustentabilidade da empresa. Ninguém nos paga por ideias bonitas, mas por problemas resolvidos. Portfólio pricing. Portanto, este é o modelo que nós aplicamos, dificilmente numa startup. Isto interessa muito no início. Quando nós temos N produtos, uns com mais valor, outros com menos, e a gente precisa de os escoar. E, portanto, nesse caso, nós o que fazemos é envelopar produtos em pacotes, né, e vendemos-los como um todo. Um exemplo disto, por exemplo, é o tema do... Pensem nos extras dos carros. Muitas vezes nós queremos, queria isto, isto, isto. Não, eles têm aquilo agrupados por pacotes. Porque é uma forma de escoarem extras, que têm pouco interesse, mas que tiveram ali um custo de desenvolvimento e então têm que ser metidos, têm que ser escoados. Por exemplo, nós tínhamos isso também no início, quer dizer, quando arrancámos, a nossa ideia era uma plataforma eletrónica para compra e venda de serviços e materiais para a construção civil, mas no início tínhamos alguns serviços informativos, por exemplo, obras em curso, que era uma base de dados que dizia quais eram as obras que estavam a ser construídas e em que fase estavam, e isso era um instrumento de trabalho para quem andava a vender materiais para a construção. Só que aquilo acabava por não ser verdadeiramente muito interessante e então a maneira de nós escoarmos aquilo era quando vendíamos o produto premium, aquilo ia lá. E é sempre mais um argumento para os comerciais. Outra coisa que vocês vão perceber é que os vossos comerciais e numa negociação é importante ter várias coisas. Quando a gente só tem uma coisa e depois o cliente diz, mas não é bem isso que eu quero, é duro. Portanto, se tivermos nuances, se tivermos diferentes abordagens, isto ajuda na negociação, sobretudo no B2B. Portanto, isto faz algum sentido. Não sei se têm algum exemplo que querem partilhar aqui com os colegas. Alguém tem algum exemplo aqui? Bom, este então é um modelo muito popular, sobretudo no B2C, ou melhor, no B2B, não é muito adequado no B2C, portanto, para consumidores, e que tem a ver com, como é que eu vou apressar isto? É por escalões de aumento de quantidade, não é? Portanto, quando nós não podemos vender a uma empresa que nos compra tipicamente licenças de software, não é? Se uma empresa tem 1000 utilizadores, vai ter que pagar mais do que uma que utiliza 5. Portanto, são escalões, volumes de utilização. Por exemplo, era um modelo na Vortal para compradores. Portanto, uma empresa que compra 100 milhões
paga mais do que uma empresa que compra 10 milhões. Não é? É relativamente fácil perceber. Portanto, é muito adequado, sobretudo para a indústria do software. Imagino que a OutSystem também pratica assim. Não sei se querem aqui partilhar. Alguém está lembrado aqui de uma solução também que seja vendida assim? Pronto, aqui, isto não sei bem se é um modelo, é mais se calhar um modelo a não seguir, mas não deixa de ser um modelo. Epá, que é no fundo o seguinte, epá, nós entramos com uma ideia num mercado que nós achamos que funciona mal. Nós achamos que funciona mal e achamos que conseguimos fazer melhor. Portanto, não é tanto uma inovação, não temos nem uma ideia, nem um produto muito inovador, mas achamos que vamos fazer aquilo melhor. Vamos fazer melhor. E como vamos fazer melhor, o que é que nós temos que fazer para apressar o produto? Epá, o produto tem que ser mais barato com o dos outros. Portanto, de alguma maneira, vamos fazer dumping, vamos fazer um preço mais barato para fazer com que os nossos concorrentes desistam, vão à falência e depois nós, a partir daí, podemos aumentar os preços. Podemos aumentar os preços, não é? Portanto, enfim, é uma estratégia, mais uma vez, que só é possível se tivermos atrás de nós um investidor com bolsos muito cheios, não é? Quem é que está a lembrar aqui de iniciativas deste tipo? Será que isto não é um bocadinho a estratégia, por exemplo, da Uber? A Uber é uma empresa que ganha muito dinheiro. O que é que vocês acham? Não é para não. É uma empresa que perde muito dinheiro, não é? Porquê é que perde muito dinheiro? Que é um modelo de negócio que não tem grandes custos, não é? À partida, não é? Os carros e os motoristas não são deles, não é? Portanto, é uma empresa que claramente paga para ganhar cota. E todos os anos são milhões e milhões de percas, não é? A Amazon também começou assim. Embora menos, não é? Embora menos. Mas a Uber é muito isto, não é? Portanto, a Uber está claramente a pagar para ter o seu lugar no mercado, o que é uma estratégia perigosa, porque se em relação à Amazon é difícil imaginar alguém capaz agora de ir fazer uma coisa daquela, uma vez aquilo já existente, aquela infraestrutura logística e tal. Já em relação à Uber, aparentemente parece uma coisa mais difícil de imitar, de copiar, não é? Portanto, tantos milhões de gastos. Agora, a verdade é que a empresa perde milhões, mas vale 70 mil milhões ainda não em bolsa, porque ainda não é pública, mas, enfim, na valorização que lhe é feita. Portanto, aqui tem que arranjar realmente um milionário para vos ajudar a seguir esta estratégia. Este modelo é um modelo interessante, mas também, enfim, um bocadinho perigoso. Portanto, é um modelo em que nós criamos um serviço ou um produto, vendemos-lo muito barato, praticamente no osso, digamos assim, a expressão em inglês é essa mesmo, portanto, no osso, de maneira escoal, não é? Mas depois o cliente vai pagar por extras. Por extras. Portanto, de alguma maneira, é um serviço com alguma semelhança ao freemium, só que, na verdade, não há nada free. Quer dizer, o produto tem um custo e, portanto, não se pode oferecer. Portanto, só que é vendido no osso. Um exemplo aqui é aqueles carros de baixo custo, não é? Um carro em que compete ali pelo preço, mas depois, a malta quer um sistema de navegação, compra o carro por 8 mil euros, mas depois o sistema de navegação já custa 1000 e pronto. E é aí que eles vão buscar alguma margem. Pode ser também o exemplo, sei lá, das companhias de low cost, as EasyJet, as Ryanair, não é?
A gente é aliciado com aquela coisa que o voo para Barcelona custa 50 euros, um gajo começa a fazer a compra, no fim aquilo sai sempre a 70 ou 80, porque é para escolher o lugar, é para reservar com antecedência, é para comprar o seguro, é para ser avisado por SMS, e no final os 50 já são 80 euros. Não é? Portanto, os 50 pagam o custo no osso e atrai a clientela. Depois há sempre uns tantos que estão disponíveis para pagar um bocadinho mais. Mais exemplos aqui. Aqui neste grupo. Quem é que se lembra de mais exemplos disto? Como é que é? António, tiras uma foto. Estás a tirar foto. Bom, o último modelo que eu trago aqui, acho que isto é o último, não é? O último modelo é este modelo baseado o modelo Gillette, o modelo máquina de barbear, em que o próprio produto é vendido a baixo de custo, para depois ir buscar a receita nos consumíveis. Portanto, de alguma maneira, faz-nos lembrar aquele modelo que há bocadinho vos falei, em que o produto era oferecido grátis para ir cobrar os serviços. Só que aqui não se vai cobrar serviços, vai-se cobrar outros produtos que são os consumíveis. E há, por exemplo, o exemplo das fotocopiadoras nas empresas, em que o que é vendido, a fotocopiadora é posta lá, não se paga nada pela fotocopiadora, e, portanto, a gente paga depois pelos serviços de manutenção e dos tinteiros e do papel, não é? Portanto, as Xerox já não são empresas de impressoras, aliás, por isso é que eles chamam de Document Company, não é? Porque a lógica deles é, não, eu vendo documentos, então você paga por cada documento, cada vez que imprimir um documento, eu vendo. Você vai pagar é o papel e a tinta. A máquina custa praticamente nada. Mais uma vez, obviamente é um modelo que exige bastante investimento. Bom, portanto, estes eram os tais 10 exemplos que me lembrei de partilhar aqui convosco. Há mais, e depois há várias nuances, mas eu diria que tem aqui uma boa coleção para se inspirarem. Alguns comentários ou perguntas até aqui? Como é que estamos de tempo? Acho que não preciso tanto. Muito bem. Eu ia agora partilhar aqui um caso, que é o caso da empresa que eu fundei há 18 anos e de que fui CEO até a final do ano passado, e agora mantenho-me apenas como o segundo maior acionista, e que a empresa chama-se Vortal, mas a sua primeira, digamos, iniciativa chamou-se E-Constrói, e era, digamos, uma plataforma para a construção civil. Hoje a Vortal é uma das 3 maiores empresas do mundo nesta área das plataformas B2B para a administração pública, e opera sobretudo nestes mercados. O VortalGov, que é muito conhecido, por exemplo, em Portugal, que é o principal portal de concursos públicos. Portanto, em Portugal, à semelhança, mais tarde na Europa, as compras das administrações públicas, sejam das câmaras, sejam dos hospitais, a partir de um determinado valor, têm que ser feitas pela internet, pelos ganhos que isso tem de transparência e de comodidade para as empresas. E, portanto, isso foi uma coisa que foi inventado por nós, onde os portugueses foram, digamos, pioneiros. Hoje diria que já não conservamos a mesma dinâmica. E
e é uma empresa que está presente em 12 mercados: Portugal, Espanha, Itália, Eslovénia, Áustria e Alemanha, e depois também operamos as plataformas de 3 governos da América Latina: a Colômbia, a Dominicana e as Honduras. E, portanto, enfim, é uma empresa com alguma dimensão, 180 pessoas, e o nosso escritório principal funciona ali no Lumiar, junto ao estádio de Alvalade. Depois temos escritórios também no Porto, em Madrid, em Frankfurt e em Milão. O Econstrói foi, portanto, criado em 2000 e, portanto, como uma iniciativa inovadora que vinha agregar uma indústria que, por definição, é muito fragmentada. Tem muitas empresas, quer em Portugal, quer em qualquer outro país, a maior empresa de construção nunca tem mais do que 5%, até bastante menos. Portanto, é uma indústria muito fragmentada. E depois cada empresa em si também é muito fragmentada por dentro das obras. Portanto, é o contrário daquela lógica industrial onde a gente tem uma fábrica. Portanto, eu que era um consultor da Accenture que fornecia serviços de consultoria para esta indústria, desenvolvi aqui várias ideias neste sentido, apresentei-as e depois acabei por juntar um conjunto de empresas que lançámos esta iniciativa, que foi uma espécie de um consórcio de 20 empresas que se lançaram a fazer esta iniciativa. E, portanto, o que é o Econstrói? É uma espécie de um eBay. Vocês conhecem o eBay? Era uma espécie de um eBay onde o eBay, como é que funciona? Quem tem coisas para vender publica lá as coisas, fotografias, não é? E depois espera que apareçam ofertas para comprar. Aqui o modelo é semelhante, mas quem publica é quem quer comprar. Portanto, imaginem que a FCT quer criar um novo auditório 10 vezes maior que este, porque já não cabem aqui tantos alunos, está o interesse destas palestras. E então contrata um arquiteto, uma empresa de engenharia, e o que é que faz? Chega aqui à plataforma Econstrói e publica as especificações técnicas, a memória descritiva, os desenhos, não é? Publica tudo o que é necessário para quem? Para as empresas de construção irem fazer um orçamento para ganharem obra. As empresas de construção depois acedem num ambiente ao mesmo tempo produtivo, mas seguro, à plataforma e colocam lá as suas propostas, portanto, os preços, e depois no dia da abertura das propostas. As propostas são abertas e, inclusive, o sistema ajuda a classificar logo automaticamente as propostas por várias características, nomeadamente de preço. E basicamente é isto, não é? Portanto, qual é a vantagem disto? A vantagem disto é que é muito mais cómodo para quem fornece estar no seu escritório a ver que oportunidades é que há através da internet e a responder. Antigamente não era assim. Antigamente estas coisas eram publicadas nos jornais, a FCT publicava os anúncios nos jornais, portanto eu tinha que estar atento a ler os jornais todos para ver quais eram as oportunidades. Depois tinha que vir aqui, provavelmente à reitoria, comprar as peças do concurso, que eram assim um matacão de papel, que eu levava para cá. Depois, no dia da entrega das propostas, tinha que vir outra vez entregar isto. Era assim que funcionava. E isto foi tudo, portanto, revolucionado através deste processo digital, que é muito mais conveniente e depois também é muito mais transparente, porque permite auditar, permite perceber quem é que concorre, quem é que não concorre, tudo isto depois deixa registros, depois integra em alguns instrumentos importantes, nomeadamente no portal base, que é uma coisa que vocês provavelmente não conhecem, mas de vez em quando leem no jornal que a Câmara X está a gastar 30 mil euros em flores. Isto está publicado através destas coisas, não é? E muitas vezes até se justifica que a Câmara
Mas hoje a gente tem acesso a essa informação, há 10 anos não tínhamos, não é? E, portanto, isto permite uma transparência muito maior dos processos de compra, e quando se tratam de compras públicas, isto é mais importante para nós como cidadãos. Portanto, aqui o problema, começando a falar no tema do pricing, o problema aqui, lá está, era como é que isto se iria pagar, porque nós, para já tínhamos os empreiteiros como acionistas, e portanto, sendo acionistas, obviamente tinham lá, não queriam uma iniciativa em que fossem eles a pagar. Como eu vos contei há bocadinho, ainda assim, nós conseguimos ter o talento de os pôr a pagar o preço do correio e das fotocópias, que foi importante. Era o máximo que eles podiam pagar. Portanto, quem tinha que pagar verdadeiramente a iniciativa tinham que ser os fornecedores, e normalmente é assim, no B2B, os fornecedores é que pagam as coisas. Mas os fornecedores, mais uma vez, são pequenas empresas, normalmente até subempreiteiros, aquela empresa que eu me habituei a chamar a empresa da IACE, é uma empresa da carrinha de 9 lugares, com os pintores, ou os ferrageiros, ou os aplicadores de betão, e portanto são empresas muito frágeis, muito pequenas, que aliás foi uma aventura pô-las a utilizar a internet no ano 2001, 2002, não é? São coisas que vocês não se lembram, porque provavelmente eram crianças. Mas a internet, nesse tipo, aquilo andava a vapor. Era através de um sistema que a gente se lembra, que era o dial-up, portanto não havia nada nem de segunda, nem de terceira, nem de quarta, nem de quinta geração. As coisas eram muito lentas. Mas, apesar de tudo, as empresas aderiram a isto. E aderiram porquê? Bem, por um lado, porque foram convidadas a entrar pelos seus clientes, e o cliente é sempre o nosso melhor amigo. Quando nós queremos fazer uma iniciativa, é pôr o cliente a trazer a sua comunidade. Mas porquê? Porque, de repente, elas passaram a ter convites, não só da mesma empreiteira, não é? Mas de muitos. E, portanto, isto deu-lhes maior autonomia. Claro, umas cresceram, outras desapareceram. Portanto, estas iniciativas da nova economia têm sempre este sentido, não é? Tornam-os melhores ainda, não é? E os menos bons ficam pelo caminho. Que é uma inevitabilidade, enfim, e é por isso é que este tipo de iniciativas incrementam o valor acrescentado e a competitividade de uma comunidade, ou de um país, ou de uma indústria. Portanto, então, como é que a gente pôs os fornecedores a pagarem para venderem os seus serviços ou os seus produtos? Através do tal modelo freemium. Portanto, eles não pagavam nada para estar lá, não pagavam nada para dar propostas que lhes fossem pedidas e que tipicamente, por exemplo, deixa-me dar-vos um exemplo. A Moto e Companhia convidava a sua comunidade de 1000 fornecedores. Portanto, esses 1000 fornecedores eram registados como fornecedores da comunidade da Moto e Companhia, e cada vez que fossem convidados e dessem uma proposta, quer ganhassem, quer perdessem, para a Moto e Companhia não pagavam nada. Mas cada vez que tivessem de responder a uma proposta de outra empresa, de quem já não eram fornecedores, já tinham que pagar, independentemente de ganhar ou não. Parece uma ideia estranha. Então, mas não ganham e pagam na mesma? Sim, porque eu vendia acesso a oportunidades. Eu nunca me quis pôr como intermediário. Uma das coisas que estes modelos também normalmente foram lançados e falharam foi cobrar uma comissão. Não é? Cada vez que um fornecedor vendia, eu fico com uma comissão. Por estranho que vos pareça, esse modelo nesta indústria falhou, porque as empresas, na verdade, não se mostram disponíveis para pagar uma comissão de um serviço que acreditam que teriam acesso de outra maneira. Não é? Já estão disponíveis para pagar uma subscrição, porque eu, no fundo, dizia-lhes assim: olhem lá, vocês trabalham com o Motengil, mas não trabalham, por exemplo,
com a Teixeira do Arte. E não trabalham porquê? Porque foram barrados à entrada, ou porque o vosso comercial nunca conseguiu ir lá visitar, porque isso tudo custa dinheiro. Nós fazermos-nos, digamos, entrar numa comunidade de uma grande empresa custa dinheiro. Temos que ir lá, visitá-los, temos que apresentar o nosso produto, as empresas resistem, porque já lá têm muitos fornecedores. E, portanto, as empresas mostraram-se disponíveis por pagar esta subscrição relacionada com a possibilidade de trabalhar com empresas com quem antes não trabalhavam. Portanto, era um acesso a um mercado. E revelou-se um modelo muito interessante. Já para o lado dos compradores, o modelo era uma subscrição com base em escalões, e depois para grandes governos, nomeadamente na América Latina, a cidade da Áustria, esse tipo de empresas quis mesmo a licença do software. E, portanto, aí o nosso modelo já é um modelo tradicional de licenciamento de software. Por exemplo, o que é que a gente estava a falar aqui no freemium para os fornecedores? Tínhamos um aderente que pagava 900 euros por ano. E como é que aquilo funcionava? Era gratuito até ter a primeira adjudicação. Reparem, aquela lógica de freemium. Epá, você quando tiver a primeira adjudicação é que paga. Enquanto não tiver, não paga. É um modelo popular, não é? Reparem, o tipo diz assim, pá, tudo bem, só vou pagar quando ganhar alguma coisa. Tínhamos o aderente mais, que era gratuito por 3 meses. No fundo, até ele perceber que aquilo tinha valor. Não é? É um modelo trial. É um trial. E o que é importante aqui perceber é que estes modelos freemium, normalmente o número aqui que mais é utilizado na indústria como capacidade de monetizar, a expressão aqui que se utiliza é monetizar, anda na casa dos 2,5%. Portanto, se vocês quiserem seguir modelos destes, o que é mais prudente é vocês fazerem a conta que só 2,5% da vossa base dos clientes é que vos vai pagar. Nós, como tínhamos uma iniciativa muito vertical e tínhamos o apoio da indústria, chegámos aos 8%, 10%. Mas é um número excepcionalmente bom. Portanto, aqui, 2,5% é o standard da indústria. Meus caros, era o que eu tinha preparado para partilhar convosco. Tem aqui algumas links para outros artigos que me parecem que também podem ser interessantes. Eu percebi que isto vai ser colocado, mandei o PDF aí na vossa intranet e tal, dessas coisas, e estou à vossa disposição para questões adicionais. Obrigado. Isso quer dizer que gostaram ou que há perguntas? Que não há? Ora, muito obrigado. Honesto. Ok, muito obrigado. Quem é que tem questões a fazer? Agradeço. 5 questões, faz favor. Temos ali uma pergunta, só um segundo. Bom dia. Isto é só mais a título de curiosidade. O Rui disse que fundou a sua empresa da Vortal, certo? Qual foi a dificuldade que sentiu assim mais nos primeiros anos de investimento ou de preparação para a sua ideia? Ok, obrigado pela pergunta. Nós na Vortal tivemos a sorte de ser criados numa altura de euforia, no ano 2000, onde houve aí um movimento chamado a febre das dot-coms e, portanto, todas as empresas meteram dinheiro nestas coisas. E, portanto, a Vortal nasceu ali com um investimento significativo de 5 milhões de euros. E, portanto, eu tive o privilégio de não ter tido falta de dinheiro. Claro que acho que também tive o talento de não o estourar. Nesses anos eram muito famosos os tipos como eu que foram fazer startups e depois gastavam a massa toda em escritórios sumptuosos, em festas e não sei o quê. Bom, portanto, eu tinha um bom escritório, também fazia muitas festas, mas tudo baratinho.
fazer festas é muito importante numa startup. É muito importante fazer festas, é muito importante a gente divertir-se todos os dias com o que faz. Agora, a gente pode se divertir sem comprar o champanhe mais caro, não é? E divertir-nos bastante bem. Portanto, o que é que foram as dificuldades? As dificuldades aqui também não foram tanto no domínio do software, porque de facto o eConstrói e a Vortal não se distinguem pelo software que seja inovador, a ideia é que é inovadora. Então a dificuldade foi mesmo esta, foi mesmo a de trazer tanto compradores como fornecedores para isso. E porquê? Porque nós aqui estamos a falar, quando estamos a falar do mercado das empresas, estamos a falar de uma dificuldade adicional que nos consumidores há menos, que é o peso da tradição, o peso da inércia. Por exemplo, os compradores, que até foram os sócios, mas quando agora estou a falar dos compradores, estou a falar mesmo das pessoas nas empresas que compram, não gostaram nada disto. Nada. Porquê? Porque eles estavam habituados a comprar a um grupo específico de empresas. E essas empresas, ao fim de um tempo, davam-lhe a chamada confiança. Já tinham confiança. E, portanto, quando eu, de repente, através deste sistema, lhe dizia assim, não, mas comprem estes que são mais baratos, a malta dizia, são mais baratos, mas depois não aparecem na obra, largam a obra ao meio, não entregam as coisas, não fica bem feito, e eu é que fico a ouvir a obra aos gritos. Portanto, o vencer esta resistência foi a minha principal dificuldade. E, portanto, como é que eu venci? Então, venci indo buscar um conceito ali da consultoria que eram os chamados campeões da mudança. Portanto, eu fui, como tinha muitas empresas a experimentar, ia buscar tipos que queriam, de facto, inovar, queriam, inclusive, que a sua carreira e queriam ficar bem vistos nas empresas por serem capazes de implementar isso, porque percebiam que os patrões queriam que isto se fizesse, e então vinham para a frente e depois eu captava-os para eles virem contar as suas histórias, e fazia muitas iniciativas deste tipo, juntava a malta numa série de salas e fiz um esforço de catequização enorme para fazer com que aqui o Joaquim, que está a ter tão bons resultados, partilhasse com o Manel, que estava resistente, não é? E fiz muito isso, com um sucesso relativo, porque as pessoas são céticas, não é? Mas estas iniciativas bastam ter 20% ou 30% de tração para serem grandes sucessos, não é? E, portanto, foi o suficiente, mas eu não evangelizei 100%, mas evangelizei 20% ou 30%, que foi muito bom. Do lado dos fornecedores, a resistência aqui era, por exemplo, das empresas que já estavam instaladas. As grandes empresas de fornecimento de materiais e tal, sobretudo aquelas que funcionam em setores mais, enfim, espero não dizer nenhuma palavra que vá ferir alguma coisa, mais organizados. O exemplo típico é os cimentos. Em cimentos, em Portugal, há 2 empresas. Portanto, e qualquer outra que entre é morta. Morta. Portanto, com 2 empresas só, não há competição de preços. Portanto, por exemplo, nunca se conseguiu vender cimento através do eConstrói, porque a rapaziada dos cimentos dizia logo ao Rui, esqueça. E não há nada a fazer. Quando estamos a falar em mercados cartelizados, não há nada a fazer. Foram essas as maiores dificuldades. Ok, mais alguma pergunta? Eu a julgar pelas perguntas que tive ontem na minha aula prática, eu ia imaginar que hoje tínhamos aqui perguntas até ao 12h30, mas aparentemente essas perguntas não estão a aparecer. Está ali, olha, está ali. Temos ali uma. Bom dia. Eu queria saber, por exemplo, nós falamos em muito quando nós temos um produto, certo? E quando nós temos só um serviço, como é que escolhemos mais ou menos o modelo? Ok. Preços para serviços. Repara, a minha experiência, na verdade, é com serviços. Tudo isto são serviços, não é? E tiveste com certeza atenta e viste que há ali muitos modelos que são mais adequados para serviços. Por exemplo, aquele modelo
em que nós oferecemos o produto e cobramos o serviço, ou em que oferecemos o serviço base e cobramos por serviços adicionais. Portanto, ou custamos repara, imagina que a tua empresa é uma empresa de limpezas domésticas. Vais revolucionar a limpezas domésticas. Vai acabar aí a história das empregadas e a tua empresa arranjou aí uma coisa qualquer. É um serviço, não é? Portanto, se utilizares o método tradicional, vais ter que contar qual é o custo de limpar uma casa por metro quadrado e aplicas um preço assim. Portanto, eu acho que estes modelos que eu te apresentei aqui facilmente se aplicam a serviços. Estavas a pensar em algum serviço em particular? Pronto, eu posso dizer a nossa ideia que nós temos é um serviço intermediário nas compras online, em que é só entre o vendedor e o comprador. E pronto, eu estive atenta, né, e vi o primeiro modelo, que era aquele da publicidade, mas isso é preciso muito investimento. Portanto, por isso é que eu fiz a pergunta para ver outro tipo de modelo. Sim, mas deixa-me então. Tu estás a fazer no teu trabalho, a tua startup é uma startup de intermediação de compra e venda. É isso? Sim. Pronto. Então, mas isso é o exemplo aqui da Vortal. Sim. Acabei por estar aqui meia hora a explicar-te qual era o modelo da minha empresa. A minha empresa é exatamente isso. É uma empresa que se posiciona como uma plataforma entre o comprador e o fornecedor. E falei-te aqui de várias formas de como a gente vende. Olha, nós, para determinados compradores, apurávamos o valor acrescentado. Era aquele modelo do valor acrescentado. E cobrávamos parte. Para outros compradores que nos queriam o software, porque eram governos, e por uma questão de conforto querem ficar com a licença do software, vendemos a licença. Para quem vende, também temos vários modelos freemium, em que eles iam pagar para novos clientes, não pagando para os atuais. Estás a ver, não é? Portanto, a esmagadora maioria dos exemplos que eu tive a partilhar são aplicados à indústria dos serviços e particularmente à compra e venda por internet. Ok, obrigada. Ok? Se quiseres, acho que está ali o meu e-mail. Se quiseres partilhar coisas, escreve-me. Podemos continuar esta conversa. Com o maior gosto, está bem? Ok. Como vocês sabem, está a ser difundido em streaming e temos colegas que estão a fazer perguntas nas plataformas digitais. Portanto, aqui é difícil, se nós não conseguirmos perceber a pergunta, é difícil depois pedir para haver interação com a pessoa, mas eu vou fazer a pergunta do Gonçalo Alvim, para uma empresa que aluga diversos produtos. Portanto, uma empresa que aluga diversos produtos, que o valor de venda desses mesmos produtos novos varia entre 10 e 1000 euros. Qual o melhor modelo a aplicar de pricing? Portanto, a pergunta carece... Pronto, só temos esta pergunta. Ou seja, por aquilo que eu percebo, isto até pode ter a ver com aquele modelo que tinha falado de bundle, portanto, tentar vender em múltiplos serviços ao mesmo tempo. Não percebi se... Não conseguimos ter muito mais do que isso. Não, eu diria, deixa eu pôr aqui posso ter aqui outra vez controlo? Só um segundo. Pode pôr a apresentação outra vez, faz favor. Epá, é importante ser inovadora também nos modelos. É importante ser inovadora. Portanto, nós quando lançamos uma iniciativa nova, convém sermos inovador ou no produto ou no serviço ou no próprio modelo de pricing. Por exemplo, se nós, até aqui um produto era vendido. E agora vamos
passar a alugá-lo, o modelo mais típico é calcular a depreciação da máquina, calcular o mercado potencial de aluguer, não é? Dividir uma coisa por outra dá um preço. Portanto, voltando ao exemplo, se o produto custa 1000 euros e se eu fosse alugar só 1000 vezes, não é? Eu tinha que alugar por 1 euro mais uma depreciação. Era o custo da venda. Depois o resto era uma margem. Ok? Isto vocês aprendem aí nas vossas aulas. Mas parece-me que hoje isso é um modelo pobre, não é? Porque é um modelo demasiado... É um modelo demasiado pobre e pouco inovador. Quer dizer, acho que há aqui nestes 10 exemplos ideias mais sugestivas, que é, por exemplo, aquela de o próprio produto, se calhar pode ser alugado numa versão muito barata e depois com o aluguer porem-lhe mais features, porem-lhe mais serviços, de maneira a diferenciar também, ou a lógica, por exemplo, da impressora, não é? A impressora que antigamente era vendida, uma empresa comprava impressoras e agora deixou de ser vendida. A Xerox põe lá, mas também não aluga. O que faz é vender, cobra por fotocópia. Portanto, eu acho que há aqui, em relação a essa pergunta, pistas que permitem que o preço seja um preço mais atrativo. De qualquer maneira, a forma de fazer a conta é aquela que eu expliquei no início. Ok, muito obrigado. Tenho aqui outra dúvida de um colega que está em casa a ver esta apresentação, do Pedro Costa, e a pergunta dele é uma pergunta que se calhar muita gente vai ter, mas que não sei se terá muita resposta, mas é: qual é o melhor modelo de pricing para quem tem pouco dinheiro para investir? E, portanto, eu perguntei-lhe a ele, mas ele ainda não respondeu, se é quem é que tem pouco dinheiro, se é a própria startup ou se é o cliente, não é? Mas eu acho que a resposta também, se me permite, Rui, a resposta está dada naqueles 10 modelos de negócios, daqueles 10 modelos de pricing, não é? Portanto, pois, não há nenhum modelo ideal para a vida, não é? Se não há modelo ideal para a vida. Eu acho que essa pergunta tem embutida a resposta, que é, angariar o financiamento adequado para a vossa startup é uma coisa crítica. Crítica. Portanto, vocês não partam nunca para criar nada sem uma boa ideia. Depois têm que ser capazes de realizar um protótipo, porque também só com a ideia dificilmente alguém vos vai pôr dinheiro na mão. Mas depois têm que ter o dinheiro na mão. Mas não têm dinheiro na mão, esqueçam. Isso é uma coisa muito nacional, de um gajo andar a esvair-se aí pelas incubadoras. Esqueçam. Vocês têm uma boa ideia, ou ao fim de 6 meses agarram num 1 milhão de euros, ou 2, ou 3, ou 10, ou logo o que for. Ou então esqueçam. Fechem, pegam noutra ideia, juntem-se a outro colega. Não sejam miseráveis. Pensem valor. Ninguém nos dá dinheiro, é porque a ideia não tem valor, ou se tem, estou no sítio errado. Peguem nas malas e vão para Silicon Valley. Enfim, é assim a vida. Ok, mais uma. Temos ainda 3 minutos para uma questão final. Mais alguma questão? Temos aqui mais uma questão. Como é que chegaram ao licenciamento do software? Como é que chegaram ao licenciamento do software a governos? Como é que surgiu essa oportunidade? Esta pergunta é do Eduardo Marques. Ok. Eduardo, bom, como é que chegámos? Eu acho que é como é que chegámos à oportunidade ou como é que chegámos ao preço. A oportunidade, esta ideia das compras eletrónicas para os governos foi sendo divulgada por muita gente, mas também por nós, quer dizer, através de feiras internacionais e, por exemplo, trabalhámos muito com o Banco Mundial e com o Banco Interamericano para o Desenvolvimento, no fundo, tentando mostrar a essas instituições que a utilização destas tecnologias
torna os governos mais transparentes e portanto, os países mais bem governados, não é? E, portanto, estas coisas foram fazendo o seu caminho e depois os governos lançam concursos públicos internacionais que nós ganhamos. Ganhamos uns, perdemos outros. E, portanto, é daí que aparecem as oportunidades. Se a pergunta é como é que nós calculamos o valor do software, da licença, aí é um bom exemplo daquela minha máxima em que, para mim, o preço é o preço mais caro que eu posso fazer. Portanto, no software, então é a indústria. O software custou o seu desenvolvimento, e depois, todos os anos, é outro tanto, porque o software é uma indústria de investimento contínuo. Portanto, esqueçam o custo na licença. Vocês vão ter que o vender pelo máximo possível. E como é que é ditado o máximo possível? Pela concorrência. Então, vocês têm que perceber o que é que a concorrência está a fazer, e se a concorrência vende aquilo por 1000, vocês têm que perceber assim, ok, a concorrência vende por 1000, mas eu tenho isto que é melhor que a concorrência. Então, se calhar, posso vender por 1100. Ou tenho menos, então para ganhar tenho que fazer 900. É um bocadinho isto. Posicionamento competitivo é um dos modelos que está ali. Eu gostava só de fazer um comentário final, porque vejo muitas vezes essas perguntas nos alunos que fazem estas cadeias de empreendedorismo. Às vezes os alunos têm aquela tentação, eu vou vender, o meu produto é melhor e, portanto, eu vou vender mais barato do que a concorrência. E eu penso que o Rui também terá palavras a dizer acerca disso, penso que é um erro tremendo, não é? Portanto, se eu tenho um produto melhor e vou vendê-lo mais barato, estou a perder dinheiro, não é? Portanto, estou a perder valor, não estou a ser capaz de capturar esse valor. Ok, eu gostava agora de convidar a professora Fernanda a fazer também um pequeno comentário, uns breves comentários. Gostaria aqui de fazer uns breves comentários com relação a essa sessão. Na minha experiência do ensino dessa disciplina, o que eu vejo muitas vezes é que os alunos pensam que as startups, o objetivo é cota de mercado, é ter muitos clientes. E isso é uma visão errada. O objetivo é ter um modelo de negócio sólido, com capacidade de gerar dinheiro, de fazer dinheiro. E o modelo de negócios é composto por 3 elementos, como já foi visto e foi falado aqui. A criação do valor, a captura do valor e a entrega do valor. 90% das equipas dos alunos conseguem ter uma proposta de valor muito clara, um benefício para o cliente muito claro. Isso é a parte fácil do trabalho. O que complica depois é como monetizar essa proposta de valor, ou seja, como capturar esse valor que eu criei. E eu acho que a sessão do Rui foi excelente nesse sentido, porque foi uma sessão prática de um serial entrepreneur e que deu muitas possibilidades de como se conseguir capturar esse valor, reter esse valor e ganhar dinheiro com esse valor, com o valor que eu criei. Os alunos estão agora nesse momento da escolha do melhor modelo de receitas, de como melhor capturar o valor. E por isso eu acho que o interesse e uma série de questões que foram feitas relativamente a isso. As equipas que têm um produto, o que elas imediatamente pensam, estou tranquilo, é fácil, vou vender meu produto para o cliente final. Ou seja, escolhem um modelo tradicional, pouco criativo, e muito provavelmente esse preço que eles escolhem é alinhado com a concorrência. Será que essa é a melhor opção? E eu acho que, mais uma vez, essa apresentação foi muito interessante no sentido que chamou a atenção, porque a estratégia de um preço alinhada com a concorrência é uma estratégia, de certo modo, fraca, de subestimação da sua própria proposta de valor. Outra alternativa, como disse também o professor Marco, é um preço abaixo do da concorrência. Sempre são as soluções mais óbvias, mas não são necessariamente as mais interessantes. Depois, há uma outra grande percentagem de alunos que vão para as apps. E qual o modelo de receitas que eles escolhem? Vamos cobrar pela app. E a pergunta que eu faço é, quantos de vocês têm no telemóveis apps que vocês pagaram? Ninguém. Ninguém pagou por app nenhuma que tem no telemóvel. Portanto, mais uma vez, essa sessão sugere aqui uma série de estratégias de preço e de modelos de receita criativos, diferentes, e que vocês devem pensar quando forem escolher o produto de vocês, o modelo de vocês. Como vão ganhar dinheiro, ou seja, como vão monetizar a proposta de valor que vocês escolheram. Basicamente, são essas as sugestões que eu dou e, mais uma vez, agradeço ao Rui pela apresentação.